dia, que saudades! Espero que todos tenham descansado bastante. Bem, hoje nós vamos iniciar nossos estudos abrindo o caderno ângulo 2, na página 268, onde nós faremos a correção da tarefa. A tia Mara vai voltar um pouquinho o que nós vimos na última aula, né? Então, nós vimos sobre filogenia. O que vem a ser filogenia? Filogenia, gente, nada mais é do que uma relação de parentesco entre os seres vivos. Nós representamos esse parentesco através da árvore filogenética ou da filogenia, né? Nós vimos também que as bases dos ramos representam os ancestrais comuns. Quando dois grupos compartilham o mesmo ancestral recente, eles são considerados mais aparentados entre si. Vimos também que todas as espécies tiveram um ancestral comum, mais ou menos remoto. Quanto mais recente é o ancestral comum, mais próximo é o seu grau de parentesco evolutivo. E quanto mais distante for o ancestral comum, mais remoto é seu grau de parentesco evolutivo. Vimos também os grupos naturais, são aqueles que podem ser definidos por meio da existência de um ancestral comum. E as novidades evolutivas são as características que aparecem nos ancestrais e que são compartilhadas por espécies atuais. Então, aqui nós vimos esse primeiro desafio que a tia Mara deixou para vocês fazerem e a gente ainda não corrigiu, né? Indique que a árvore filogenética dos leões imaginários A, B e C, apresentada anteriormente, fosse um pouco diferente e que existisse atualmente outra espécie de leão, chamada espécie D. Essa espécie se relaciona com as outras segundo a filogenia abaixo. Esse é o ancestral comum. Desse ancestral comum surgiram o leão A, o leão B, o leão D e o leão C. Agora a gente vai saber quais as características que o ancestral comum dos leões B e D certamente possuía. Desenhe na figura, olha, B e D. Então, gente, aqui, olha, ele tem outro ancestral comum e aqui ele tem um outro. A gente quer saber quais as características comuns desses leõezinhos B e D, né? Quais as características que ele possuía. Então, a gente olhando aqui, nós podemos afirmar que o ancestralzinho aqui, comum, né? Ele possuía rabo escuro, porque os dois têm, orelha escura, porque os dois têm, e patas escuras, né? São as características que está definindo o grupo B. Aqui é igualzinho, ó, porque tem nos dois. Tem as patas escuras, a orelha escura, né? E o rabinho também escuro. Então, essas são as características que definia esse ancestral que deu origem ao leão B e ao leão D. A tia Mara vai fazendo e vai mostrando para vocês a resposta depois aqui, para que vocês copiem direitinho. Eu explico e depois eu coloco a resposta para vocês, né? Seguindo aí, a gente vai corrigir a tarefa de vocês. Então, vamos passar na tarefa. Já copiaram? Podem copiar. Pronto, gente? Nós vamos para a tarefa na página 258. Então, passando aqui, é esta tarefinha aqui que a tia Mara gostaria que vocês tivessem feito, né? Então, é essa. Exercício 1.
Considerando o caso estudado na atividade 1 sobre a especiação dos ratos nas ilhas, explique como podemos classificar os ratos vermelhos que habitavam a ilha inicial em relação aos ratos amarelos e marrons. Logicamente, vocês responderam, né? Os ratos vermelhos que habitavam a ilha inicial teriam desaparecido, dando origem a 2 novas espécies de ratos. Assim, dizemos que os ratos vermelhos são os ancestrais em comum das espécies amarela e marrom encontradas em cada uma das ilhas. Esta seria a resposta. Agora, segunda, analise a filogenia para as espécies de cartas A, B, C, D e F no esquema abaixo e responda as seguintes questões. Então, vocês viram aqui que nós temos um ancestral comum. Aqui nós temos várias novidades evolutivas, temos outros ancestrais comuns, olha, temos algumas novidades evolutivas. Então, a primeira pergunta aí é, letra A, qual é a novidade evolutiva compartilhada por todas as espécies de carta? É a estrela, né, gente? A gente vê aqui. Segundo, é possível separar essas espécies em 2 grupos? Quais seriam eles? Sim, lógico que a gente pode. Ó, o primeiro A, B, C e o segundo D, E, F. Letra C. Justifique os agrupamentos propostos na questão anterior. A, B, C, porque os seus integrantes possuem em comum a novidade evolutiva, presença da Lua. Ó, eles têm essa mesma novidade evolutiva. Então, a presença da Lua nesse daqui. E no D e F, porque partilham a presença do Sol. Então, por isso que a gente faria 2 grupos diferentes, né? Letra D. Quais são as espécies mais aparentadas nos 2 grupos formados? No grupo ABC, são as espécies A e B. E no grupo D e F, são as espécies E e F, né? Letra E. Justifique as escolhas feitas na questão anterior. Então, ó, A e B compartilham a novidade evolutiva, é o símbolo de copas aqui, né? E F compartilha o símbolo da espada. Então, aqui está a justificativa. Agora, desenha nas cartas quais são as características que cada uma deverá possuir segundo a filogenia. Agora, a tia Mara vai fazer e apresentar para vocês todas essas respostas, tá bom? Para que vocês possam corrigir. Bom, gente, agora nós vamos estudar domínios e reinos dos seres vivos. Nós vimos que Linneu foi quem começou a fazer a classificação dos seres vivos. Como era muito grande a quantidade de seres vivos, ele colocou em taxos, em grupos, né? Que a tia Mara ensinou para vocês guardarem o reficofage, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero, até chegar na espécie. Mas com o passar dos anos, mais seres vivos foram sendo conhecidos e foram necessários incluir mais grupos. Então, eles incluíram o domínio. Então, os seres vivos são divididos em 3 domínios que englobam 6 reinos. O domínio, primeiro domínio, o domínio da bactéria, inclui o reino Eubactéria. O domínio da arqueia inclui o reino Arqueobactéria. E o domínio da eucária, que inclui o reino fungo, protista, vegetal e animal. Agora, nós vamos começar com o domínio das bactérias, do reino Eubactéria. Quem pertence a esse reino são as bactérias e são as cianobactérias. Quem são essas daí? São seres microscópios, a gente só consegue ver através do microscópio, né? As
elas possuem forma de bastão, eles são unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, são seres procariontes. O que são seres procariontes? São seres que não possuem núcleo nas células. O material genético, ele está esparramado no citoplasma, né? E eles são o que? Elas podem ser autótrofos e eles podem ser autótrofos e heterótrofos. O que são autótrofos? Autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. É o caso das cianobactérias. E são heterótrofos, é o caso das bactérias, que eles procuram seu alimento no ambiente, né? Então, esse é o primeiro domínio. O segundo domínio aí é da arqueia, que é representado pelo reino Arqueobactéria. Quem pertence a esse domínio são as arqueobactérias, que são seres pequenos em forma de bastão. Eles são também unicelulares, possuem uma única célula e são procariontes. Procariontes, o que são? Eles não possuem núcleo, o material genético está distribuído no citoplasma, né? Eles são autótrofos, podem ser autótrofos e heterótrofos também, né? Eles vivem em ambientes, essas arqueobactérias vivem em ambientes variados, desde o Mar Morto, que é uma água extremamente salgada, a gente pode encontrar arqueobactéria até dentro do organismo, como o intestino de boi e vaca, onde eles produzem o gás metano. Agora nós vamos ver o domínio eucária, que são representados pelo reino protista, vegetal, fungo e animal. Vamos começar com o reino protista. Os representantes do reino protista são as algas e os protozoários, né? Eles são eucariontes, tanto as algas quanto os protozoários, eles possuem células que têm o núcleo, o DNA está no núcleo, né? Os protistas, eles são encontrados tanto em ambientes aquáticos quanto em ambientes terrestres e úmidos. Todos os protozoários aí, eles são unicelulares, ou seja, formados por uma única célula só. Já as algas, elas podem ser uni ou pluricelulares, né? As algas são autótrofas, elas produzem seu próprio alimento, já os protozoários são heterótrofos, né? Eles pegam o alimento do ambiente. Vamos ver agora o reino vegetal. Os representantes aí são as plantas em geral, o abacateiro, a palmeira, o capim, o pinheiro, a samambaia, o musgo. Eles são autótrofos, eles produzem seu próprio alimento, eles são multicelulares, possuem várias células e são eucariontes. As células possuem o quê? O núcleo, né, gente? Agora, nós vamos para o reino fungi, né, ou fungo. Eles são os bolores, as leveduras e os cogumelos. Eles são heterótrofos, eles pegam o seu alimento no ambiente. Eles são eucariontes, possuem núcleo nas células e podem ser unicelulares e pluricelulares. Eles podem ter uma célula só, como é o caso da levedura, e pluricelulares, como é o caso dos cogumelos, que a gente pode enxergar a olho nu, né? Agora, nós vamos para o reino animal. O representante do reino animal são os animais, né? Eles são pluricelulares, têm mais de uma célula, são heterótrofos, eles pegam o seu alimento no ambiente e são eucariontes. As células possuem núcleo. Agora aqui de olho tem falando que são vírus. Os vírus são seres acelulares, ou seja, eles não possuem células, eles não são formados por células. Por esse motivo, mesmo que sejam considerados seres vivos, não se encaixam em nenhum dos domínios e nenhum dos reinos aí que a gente estudou, né? Aqui está falando se poderíamos classificar os seres vivos em mais reinos.
Poderia classificar em muito mais reinos. Então, o que a gente vai focar é só dentro desses reinos aí, tá? E domínio. Agora nós vamos para uma atividade aqui. Essa primeira atividade que a gente vai fazer, a tia Mara gostaria que vocês fizessem essa atividade e esses testes e depois a gente vai corrigindo, tá? Podem fazer, a tia Mara espera um pouquinho para que vocês façam essa atividade. E depois no final eu passo a atividade para vocês com a resposta certinha, mas primeiro eu quero que vocês façam e a gente vai depois oral fazer juntos. Primeira atividade, preencha a tabela abaixo, marcando com o X as características de cada reino. Aqui tem um exemplo, ó, material genético disperso no citoplasma, são procariontes. Quais são? As eubactérias e as arqueobactérias, né? São as duas. Os protistas, os fungos são tudo eucariontes. Material genético confinado no núcleo, eucariontes. Quais são os eucariontes? Os protistas, os vegetal, o fungo e o animal. Eles são formados apenas uma célula, unicelulares. Quais são os unicelulares? As eubactérias, as arqueobactérias, os protistas e os fungos. Várias células. Quais são formados por várias células? Tem protistas também, que tem várias células. Os vegetais, os fungos também têm formados por várias células e tem animal, os animais também. Produz seu próprio alimento, quer dizer, são autótrofos. Quais seres que produzem seu próprio alimento? As eubactérias, as arqueobactérias, os protistas e o vegetal. Agora, não produz seu próprio alimento, são heterótrofos. Quais são? São a eubactéria, as arqueobactérias, os protistas, o fungo e o animal, né? Então, vamos agora para os testes, né? A filogenia a seguir representa uma hipótese sobre a evolução dos reinos de seres vivos. Quais ancestrais comuns, representados por números na filogenia, podem ter gerado, respectivamente, seres com material genético disperso no citoplasma das células e seres com material genético em um núcleo? Então, vocês sabem quais que têm material genético, né? Nós vimos aqui, os que têm material genético disperso nas células são a eubactéria e a arqueobactéria. São esses dois aqui, né? Ó, a eubactéria e a arqueobactéria. Então, esses dois aqui representam né? E depois, eles querem o quê? Disperso no citoplasma e seres com material genético em um núcleo. Então, os que têm material genético com núcleo são os protistas, é do 2 para frente, né? Aqui, ó, começa com esse, ó, protista, vegetal, fungo, desculpe, é do 3 para frente, protista. Então, a resposta certa aí no caso seria a letra B. Que representa que eles são procariontes, eles não possuem material genético no núcleo, está disperso no citoplasma. 1 e 2, depois 3 para frente seria 3, 4 e 5 seria eucarionte. Então a resposta certa aí é 1 e 3, é a letra B. Agora, para casa, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade. Na próxima aula a gente corrige a tarefa de casa e a tia Mara já vai passar para os vírus, o módulo 9, tá? Eu quero que vocês leiam todo o conteúdo outra vez e qualquer dúvida é só na aula online, onde a tia Mara vai tirar as suas dúvidas, tá? Um beijo, até a próxima aula.